Guerreiros, bora lá! Essa é uma questão da parte geral de direito civil e envolve muitas informações que estão alocadas em diferentes artigos da parte geral de direito civil. Começa lá do artigo 110 e vai para frente, transcrevendo literalmente textos do Código Civil. Vamos nessa, vamos fazer uma viagem sobre essa parte geral aqui. Com base no Código Civil, a respeito dos negócios jurídicos, a respeito dos contratos, assinale a alternativa correta. O silêncio não importa a anuência, mesmo quando as circunstâncias ou os usos autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Cola aqui em mim. Quem cala, consente. Segundo o artigo 110 do Código Civil, depende. E a redação do artigo 110 é exatamente contrária ao que aqui está. O silêncio importa a anuência quando as circunstâncias ou os usos autorizarem e não for necessária a declaração da vontade expressa. Essa questão está errada, então. Nas declarações de vontade, atender-se-á mais ao sentido literal da linguagem do que a intenção nelas consubstanciada. Olha isso aqui e vou confessar para vocês o inconfessável. Um dia um cliente me chega no escritório e diz assim: Gesualdo, eu estou locando esse imóvel, vou pagar R$5.000 por mês de locação, me faça o contrato. Então eu faço um instrumento particular de locação para esse indivíduo. Instrumento particular de locação. Meu cliente então está pagando aluguel. 6 meses depois ele vira para mim e diz assim: comprarei esse imóvel em 10 parcelas. Faça um instrumento particular de compra e venda irretratável do bem. Ótimo, farei para você então. Faço o Ctrl+C, Ctrl+V para aproveitar algumas informações. Daquele contrato anterior de locação, chupei-o, coloquei agora aqui no novo arquivo e já tem ali a transcrição das partes, a qualificação das partes, a transcrição do imóvel. Só vou alterar algumas regras, né? Ao invés de aluguel, esse imóvel está sendo vendido pela importância de R$1 milhão, a ser pago em 10 parcelas mensais sucessivas de R$100.000, para lá. Fiz o esboço do contrato como compra e venda, só que esqueci de mudar o nome lá em cima. Ficou instrumento particular de locação. E embaixo, João vendendo para José o imóvel por R$1 milhão. Pergunta-se, é contrato de compra e venda ou contrato de locação? O artigo 112 do Código Civil responde. O artigo 112 assim declara, exatamente contrário do que aqui está. Nas declarações de vontade, nos negócios, nos contratos, atender-se-á mais a intenção das partes, mais o que elas querem do que o sentido literal das palavras. As partes queriam um contrato de compra e venda. Pouco importa se chamaram de locação, o que quer que seja. Uma vez eu analisei um contrato assim. Gesualdo, dá uma olhada nesse contrato de comodato oneroso. Comodato oneroso. Comodato é o empréstimo necessariamente gratuito. Se é oneroso, não é comodato. Mas o que as partes queriam? Eu te dou um bem e você paga esse bem para mim, um valor mensal por conta do uso desse bem. Ora, vamos chamar de locação, o que quer que seja. O que as partes querem é que um transfira a posse para o outro e que por conta disso receba uma remuneração. Se o nome não existe como dato oneroso, pouco importa. Importa a intenção das partes. E o artigo e a redação da questão da alternativa B é exatamente contrária ao que está disposto no artigo 112 do Código Civil. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir bingo. Olha aqui. A lei, a vida tem que ser desburocratizada. A vida não precisa ficar à mercê de formalidades. Como é que você compra uma coxinha? Como é que você faz um contrato de transporte de um ônibus? Não é simplesmente colocar o dedo ou parar no ponto que o ônibus estaciona? Você assinou algum documento? Quando você vai numa baladinha e pede uma cerveja, você não fala, garçom, me traz uma cerveja, você dá o dinheiro para ele e lhe é dada a cerveja? Isso é um contrato de compra e venda? Você assinou alguma escritura? A rigor, os negócios não dependem de forma especial, não dependem de formalidade, são livres, inclusive verbais, salvo se a lei exigir formalidade. Se a lei exigir formalidade, aí não tem conversa. Ou a gente segue a formalidade, ou o contrato não valerá. Compra e venda de imóvel, necessariamente por escritura pública registrada em cartório. Casamento, tem que seguir todas aquelas formalidades. Habilitação, publicação de proclamas, toda aquela cerimonialidade do artigo 1535 do Código Civil, senão não vale. A união estável, como é que é? É livre, é informal, é desinformalizada. Percebam? A lei não exige formalidade para a maioria dos atos, mas se ela exigir, tem que ser cumprida. Assim, a redação da alternativa C é a mais correta. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se ampliativamente. Não, interpretam-se restritivamente.
A validade do negócio jurídico independe da capacidade do agente. Como assim? Imaginemos uma criança de 5 anos, que é dona de uma fazenda por herança, proprietária de uma fazenda, você diz para ela assim, troca uma fazenda por um velotrol, ela troca. Troca uma fazenda por uma bicicleta, ela troca. Porque ela não tem discernimento de valor. Razão, por isso, que a validade do negócio jurídico depende da capacidade do agente. Restou, então, a alternativa C como sendo a alternativa correta. E essa é exatamente a alternativa do gabarito. A alternativa C.